A passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, versículo de número 9 e 10. Abra comigo em Lucas, capítulo 19, versículos de número 9 e 10, estas palavras do Senhor Jesus, dirigidas a Zaqueu. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Somente Jesus Cristo salva. Salvação, meus queridos amigos, é ensinado na Bíblia, em toda a Bíblia, como uma dádiva de Deus dirigida a uma pessoa. Ser salvo, ser perdoado, não é o resultado do esforço religioso, não é o resultado do merecimento pessoal, mas é algo que é recebido como um benefício que é dado a alguém que nada merece. Isto é salvação, de acordo com o ensino da palavra de Deus. E salvação também é comparado a estar perdido e a ser encontrado e a ser resgatado. E aqui neste versículo, no caso deste homem chamado Zaqueu, ele ilustra exatamente isso que é salvação: ser encontrado, ser resgatado, ser salvo. O que o Senhor Jesus Cristo veio fazer aí neste mundo foi exatamente isso, amigos. Foi exatamente isso. Foi exatamente para isso que ele veio a este mundo. Ele veio ao mundo encontrar e salvar aquelas pessoas por quem ele deveria morrer na cruz do Calvário, aqueles que não podem salvar a si mesmo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Alguns anos atrás, eu vi no noticiário sobre a história de um grupo de 3 navegantes ingleses que, em sua tentativa de fazer um giro em torno do mundo navegando, se perderam no Oceano Pacífico, uma região próxima da China. E você sabe, quando você está perdido no oceano, é como estar no deserto. Logo sua água potável irá acabar, seu alimento irá acabar, seu combustível irá acabar, há perigos de animais, não é? Peixes, tubarões, coisas desse tipo. Você pode entrar em inanimação e todo tipo de coisa. Mas aqueles 3 homens, eles possuem um pequeno aparelho chamado GPS, que emite um sinal ao satélite, o satélite espalha este sinal. E por meio daquele pequeno aparelho, eles conseguiram emitir o sinal da sua posição geográfica, não é? Da sua latitude e longitude. E a marinha chinesa reconheceu, captou aquele sinal em seu radar, e percebendo que era o sinal de uma pequena embarcação que não poderia ser visualizada pelo radar, o governo da marinha mandou uma embarcação em busca daqueles 3 homens. O sinal foi captado, a marinha fez uma varredura, uma busca na região próxima da China, eles foram encontrados e eles foram resgatados. E esse é exatamente o significado deste versículo de número 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para isso veio Jesus Cristo a este mundo, para encontrar, para buscar aquelas pessoas por quem ele veio morrer e entregar a sua vida. Toda a mensagem da palavra de Deus pode ser resumida neste único versículo nesta noite, que Jesus Cristo tornou-se o Filho de um homem, encarnou-se para buscar, encontrar e salvar aqueles por quem ele veio morrer. Toda a mensagem do Evangelho pode ser resumida neste versículo, e toda a mensagem do Evangelho pode ser ilustrada na vida e na salvação deste homem chamado Zaqueu. Bem, esta é a narrativa da conversão de Zaqueu. E a minha intenção nesta noite é ir de uma maneira muito simples, através destes versículos da palavra de Deus, e considerar esta bela, esta poderosa conversão, que foi a conversão daquele homem Zaqueu. E se Deus permitir, que isso sirva de encorajamento para amigos, amigas aqui nesta noite, que desejam ser encontrados pelo Salvador, encontrá-lo, encontrar uma nova vida e a certeza de salvação. É por isso que esta narrativa está aqui na Bíblia, não por mera curiosidade, mas o Espírito a registrou como uma lição para aqueles que buscam a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Bem, nós lemos a respeito deste homem chamado Zaqueu, versículo 1. E tendo Jesus entrado na cidade de Jericó, ia passando pela cidade. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. É curioso, não é? O nome Zaqueu significa puro, limpo. Mas o caráter deste Zaqueu aqui é muito diferente do significado do seu nome. Porque Zaqueu era uma pessoa muito distante de Deus. Aquelas histórias infantis que nós lemos a respeito de um Zaqueu ali, bonitinho, fofinho, em mantos, subindo, pregado numa árvore, tão condescendente, de bochechas rosadinhas, não tem qualquer relação com o verdadeiro Zaqueu histórico aqui dessa passagem.
Zaqueu era, na verdade, um caso perdido para a religião judaica. Ele era um homem detestável em seu país, era um homem rejeitado. Ele não era um homem amável, Zaqueu, não era um homem humilde, um homem cordato, alguém com quem você poderia ter uma conversa razoável por algum tempo. Zaqueu era um caso perdido aos olhos de Israel e da sua religião. E nós lemos no versículo 2 que Zaqueu era um publicano, e eis que havia ali em Jericó um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos. Ele era um publicano. A palavra publicano é o singular da palavra latina publicani. E você sabe que o latim era a língua dos romanos, o grego era a língua internacional do Império Romano, mas o latim era a língua falada na sociedade romana. E você se recorda também que no primeiro século, no período de Jesus, quando esse incidente aconteceu, Israel estava debaixo do Império Romano. Israel era um vassalo, uma província do Império Romano. Na sociedade romana, permita-me delongar este pano de fundo por alguns minutos, a sociedade romana era dividida em 5 classes sociais. Haviam, tanto no período da República Romana e posteriormente no período do Império, pelo menos 5 classes sociais. Talvez você tenha ouvido nas lições de história, não é, na escola. Havia ali os patrícios, irmãos, membros da pátria. Esses homens, eles eram descendentes das primeiras famílias que povoaram aquela região da Ilíaca, da Itália. E eles eram proprietários, naturalmente, de terras, de vastas terras, e assim eles ocupavam cargos muito importantes na República e no Império Romano. Havia também os plebeus, que formavam naturalmente a maioria da sociedade romana. Era a plebe, não é? Que era composta basicamente de pequenos comerciantes, artesãos e outros trabalhadores livres, pessoas que possuíam algum direito político e alguma participação na vida religiosa romana. E havia em terceiro lugar aqueles que eram chamados de clientes, é daí que nós tiramos o termo cliente. Eram homens livres, mas eles viviam de uma maneira presa aos patrícios, eles dependiam, eles precisavam dos patrícios, eles tinham uma forte relação de dependência com aqueles homens, com aquela classe social. E essa classe social de clientes era basicamente formada por estrangeiros e refugiados. Então você tinha os escravos, muito diferente da escravidão moderna, africana. Eram homens escravos, mas que se tornaram escravos como consequência da guerra. Eles estavam presos aos patrícios e aos plebeus. Eles eram vendidos como mercadoria para o trabalho manual, braçal, e não recebiam nenhum pagamento do seu trabalho, senão a roupa e o alimento com que se fortaleciam. E havia, por fim, então, uma última classe social, que eram os libertos, ex-escravos. Pessoas que obtiveram a liberdade, que receberam a liberdade do seu Senhor, ou que puderam de alguma maneira comprar essa liberdade, e normalmente eles permaneciam com seus senhores, trabalhando para o seu Senhor. Patrícios, plebeus, clientes, escravos e libertos. E entre os patrícios, é por isso que eu estou mencionando isso, porque nós lemos sobre um homem chamado Zaqueu, que era um publicano. Entre os patrícios havia também uma pequena divisão de classe. Havia uma classe entre os patrícios, os mais elevados da sociedade, a classe dos equestres. Eram homens ricos que possuíam terra. E os publicanos possivelmente pertenciam a esta classe social de patrícios chamados equestres. Na República Romana e posteriormente no Império, esses publicanos, eles eram responsáveis por muitas coisas. Eles, por exemplo, eram responsáveis por suprir ao Império e à República soldados, homens, e supria a munição também, as armas, as legiões. Os guardas pretorianos também eram providos pelos republicanos, eles eram responsáveis também por superintender qualquer tipo de construção pública, e eles tinham também a responsabilidade, na República e no Império, de gerir o imposto, de gerir os impostos nos portos romanos em toda a Itália. E para fazer isso, eles precisavam de um contrato junto aos senadores, junto ao império, um contrato público, daí serem chamados de publicanos. E conforme o Império Romano foi se expandindo, dominando terras, e aqui Israel e tantas outras províncias, o trabalho desses publicanos de gerenciar a coleta de impostos se tornou muito grande. Eles foi dado então, conforme Roma se espalhava, a permissão
de contratarem também outros publicanos para a coleta de impostos nas províncias, nos países vassalos, e a tarefa desses publicanos então aumentou, de tal maneira que uma nova classe de publicano foi formada. Havia os publicanos gerais do império, cidadãos romanos, que zelavam pela renda do império perante o imperador, perante o senado, e havia então os publicanos delegados por aqueles primeiros publicanos para coletar o imposto em cada província. E Israel, no primeiro século, era uma província romana dominada pelo império. E os publicanos gerais, que eram cidadãos romanos, tinham seus publicanos locais em cada região. E em Israel, um desses publicanos, contratado pelos romanos, era Zaqueu. Zaqueu, assim como Mateus, era alguém que conseguira um contrato público, daí publicano, com os romanos. Um contrato para coletar, para tirar o imposto de Israel e enviar aos romanos, e através dessa atividade também lucrar a sua própria parte. Zaqueu era uma pessoa então que ganhava dinheiro e que enriquecia fazendo negócio com os romanos. Daí se entender porque Zaqueu e qualquer publicano em Israel era uma pessoa detestável aos olhos de Israel, porque ele servia e trabalhava como um traidor. Você se recorda, no período da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu certos países, e haviam membros da comunidade holandeses, poloneses, que trabalhavam em favor dos nazistas, chamados de capôs, não é? Eles eram detestados pelos cidadãos daquele país. E assim exatamente a figura a respeito de Zaqueu. Era um homem que fazia fortuna, era um homem que vivia angariando recursos por meio da extorsão. Certamente ele cobrava muito mais que era devido e tiraria a sua parte dali. Ele era um coletor de imposto, alguém que comprou o direito dos romanos para coletar imposto do seu próprio povo, e assim ele poderia extorquir e oprimir seus compatriotas como desejassem. E para isso Zaqueu tinha o aval e a proteção armada dos romanos, e enquanto ele ficava rico, muitas famílias em Israel experimentavam a pobreza e a miséria. Não somente ele era um publicano, nos diz a palavra de Deus, mas nós lemos no versículo 2 que ele era um chefe dos publicanos. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos. Não é de se surpreender que ele era rico, não é? Muito rico. Certamente ele era uma pessoa astuta, Zaqueu. Certamente uma pessoa escorregadia, uma cobra, alguém que soube de alguma maneira lidar com judeus e com romanos e fazer o seu caminho para cima e se enriquecer com as suas habilidades. Ele angariou um posto desejado, cobiçado por todos os publicanos. Uma posição muito cobiçada, não é ter um contato com o Império Romano, ser rico. Não é de surpreender então que ele era muito, muito, muito rico. E por causa disso, ele era uma pessoa naturalmente odiada em sua sociedade. Ele não era visto na sinagoga de Jericó, certamente foi banido da sinagoga ou qualquer outra sinagoga. E enquanto os fariseus, por exemplo, eram religiosos, hipócritas, Zaqueu era completamente religioso, um ateu prático, assim por dizer, e ele detestava a religião. Um homem perdido aos olhos da religião, perdido em todo o padrão moral, e você sabe que os judeus consideravam pessoas como ele dignas de morte. E quando um judeu desejava acusar o Senhor Jesus Cristo de pecar, eles diziam que ele se sentava com pecadores e com publicanos. Os publicanos eram considerados os maiores pecadores em Israel, e se Zaqueu era o principal dos publicanos, certamente ele era um principal entre todos os pecadores em Israel. É bem possível que ele pensava ser muito melhor do que os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, porque ele não praticava, por exemplo, a hipocrisia daqueles líderes religiosos. Talvez ele se considerasse mais honesto, não é? Porque ele nem mesmo frequentava a sinagoga. Eu sei que eu estou errado no que eu faço, eu não estou nem aí, mas eu não vou ser um hipócrita indo para a igreja como essas pessoas. Eu conheço esses líderes de Israel. Eles estão ali pretendendo ser pessoas que temem a Deus. Talvez ele se sentisse um pouco mais santo, assim por dizer, ou mais honesto por não frequentar a sinagoga. E queridos amigos, deixe-me aplicar esta verdade, ela está aqui para isso. Há muitos amigos, há muitas pessoas que são os piores pecadores na face da terra, mas elas estão prontas a julgar qualquer pessoa que se diz crente, porque elas pensam que podem viver uma vida melhor
do que qualquer pessoa que vai na igreja e dizem crer em Deus da maneira delas. E porque elas veem a hipocrisia de alguns homens religiosos na televisão e em toda parte, elas não buscam a Deus e assim elas permanecem longe de Deus, quando na verdade isso não é nada mais do que uma desculpa para não buscar o Criador, para viver em seus próprios pecados. E esta era a realidade deste homem chamado Zaqueu. Mas nós lemos que de repente algo tremendo aconteceu, algo surpreendente. Isso é tão surpreendente que parece ter surpreendido Lucas, que ele começa dizendo no versículo 19, no versículo 2, ele diz: veja, eis aí, aprecie isso, que coisa impressionante, eis aí que havia um homem chamado Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, e ele queria ver a Jesus, um publicano. Entre todos os homens em Israel, um publicano querer se aproximar de um profeta, de um líder religioso, de Jesus Cristo. Isso é boa nova, não é verdade? Que um publicano deseja se aproximar de Jesus Cristo. Mas não se anime muito, querido amigo. Não se anime muito, porque nós lemos que o texto nos diz apenas que ele queria ver a Jesus. O texto não diz que ele queria ouvir a mensagem de Jesus. Ouvir as palavras de um homem que falou como nenhum outro homem, ouvir as palavras de vida eterna. Ele queria somente ver a Jesus Cristo, apenas ver. Ele procurava, nos diz Lucas, ver a Jesus, provavelmente por curiosidade, não é? Ele queria ver quem era aquela pessoa famosa. Você já viu quando alguém famoso, alguém importante aparece por ali e todo mundo estica a cabeça e quer ver, quer saber qual é a cor da pele dessa pessoa, qual é a altura, qual é o tom da voz dessa pessoa? Ele queria ver a Jesus. Jesus nesta altura já era um homem muito famoso, seguido por multidões. As pessoas queriam ver a Jesus. Herodes queria ver a Jesus, o milagre de Jesus. Muita gente o seguia, ele era notório. E tendo ouvido estas coisas, tanto burburinho e tanta fofoca, como uma pessoa que transitava entre aquelas classes sociais, Zaqueu também queria ver a Jesus Cristo. Ele tinha ouvido tantas coisas. E Lucas nos informa que a curiosidade deste homem era tão grande, no versículo de número 3, que ele procurava ver quem era Jesus Cristo e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A multidão era imensa naquela cidade, especialmente porque antes de entrar em Jericó, ele havia curado um homem cego de nascença. E aquilo certamente teria acumulado uma grande quantidade de espectadores buscando um milagre, querendo saber o que iria acontecer na sua cidade. Provavelmente pessoas de outras cidades próximas de Jericó. Era uma multidão imensa de pessoas, centenas e centenas de pessoas, pisando umas sobre as outras, se apertando, buscando chegar o mais próximo de Jesus Cristo para ver o seu rosto, para ouvir a sua voz, talvez. Mas Lucas registra que Zaqueu não conseguia isso. Ele não conseguia ir até perto de Jesus, ele ver a Jesus, havia uma multidão ali apertada, e ele era de baixa estatura para poder ver por cima, e por causa da pressão da multidão, e por causa da sua baixa estatura, nós lemos que ele procurava ver a Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era pequeno, e correndo adiante, versículo 4, subiu em uma árvore chamada sicômoro, para ver a Jesus Cristo. Ver a Jesus Cristo não é interessante? Ali estava aquele homem. Pense sobre esta cidade de Jericó. Os arqueologistas nos dizem que era uma cidade murada, era uma cidade feita com casas de pedra, e as paredes daquelas casas formavam os corredores das ruas. Haviam ruas em todos os lugares, pequenas praças, e o Senhor entra pelo portão principal com aquela imensa multidão que vem de fora com ele, uma multidão que se forma dentro da cidade, e ali segue Jesus Cristo em direção, através daquele corredor, assim por dizer, de paredes de casas, em direção a um ponto em que Zaqueu conhecia certamente, talvez uma rua que não tivesse saída pelos lados, que desaguasse lá na frente uma pequena praça onde haviam árvores. Zaqueu sabia muito bem em que direção Jesus estava indo com aquela multidão, que ele não podia sair pelos lados, e o que ele faz é deixar a multidão, vir por trás, tomar uma rua por trás e correr lá na frente, sabendo onde Jesus Cristo chegaria, para subir naquela árvore, para poder de cima avistar o rosto de Jesus Cristo. Ele queria ver a Jesus, mas a multidão apertava, e ele era uma pessoa baixa. Meus queridos amigos, muitas vezes eu tenho me perguntado quantas pessoas não verão a Jesus Cristo na eternidade por causa da pressão de outras pessoas aqui deste lado da eternidade. Quantas pessoas eu tenho conhecido, e talvez você também tenha virado as costas para Deus, para Jesus, por causa da pressão da multidão, por causa da pressão de amigos. Eu já tenho conhecido pessoas que por causa da cultura, da pressão da cultura mundana em volta, onde eles vivem, onde eles cresceram,
deixaram de buscar a Deus em um determinado momento de suas vidas. Ali estavam jovens que receberam um convite para ouvir o Evangelho da graça redentora e começaram a abrir a Bíblia em casa, curiosos para aprender, e começaram a lugar na igreja. E de repente a pressão deste mundo, na escola, na universidade, o quê? Você é otário, você vai virar crente, ir à igreja, o que está acontecendo contigo? Olha lá o crente. De repente começaram a lançar a Bíblia de lado, deixaram de ouvir o Evangelho da graça redentora. Quantas pessoas não verão a face de Cristo Jesus na eternidade por causa da pressão da cultura em volta? Quantas pessoas, queridos amigos, são pessoas que vivem conforme o vento sopra. Se há um novo modismo na cultura, eu abraço esse modismo. Se o modismo em meu círculo de amizade é praguejar, mentir, ser imoral, eu quero ser parte, então eu vou fazer isso. Eu sei que isso não está de acordo com a vontade de Deus, então eu rejeito a Deus, eu rejeito a palavra de Deus, porque eu preciso ser uma pessoa cool, não é? Uma pessoa da hora. Eu não quero ser careta, eu quero me vestir como o mundo, ser aceitável. Eu quero esse tom de rebelião em meu vestimento, em meu linguajar. Todo mundo é imoral, eu preciso ser imoral também, eu preciso ser aceito por este mundo. Há tanta pressão sobre a minha vida. Quantas pessoas que um dia tiveram uma consciência desperta pela palavra de Deus, rejeitaram a Cristo, viraram as costas por causa da pressão deste mundo. Elas querem ser mais como a sociedade e a cultura em volta, querem ser vistas como pessoas da moda, não como pessoas caretas. Se a moda então é rebelião, é contar piada contra Deus, é desprezar o Evangelho, o povo de Deus, a Bíblia, é fazer chacota, então eu vou atrás. Se a moda no momento é a teoria da evolução, e todo mundo sabe que há centenas de milhares de buracos nessa teoria, mas eu aceito isso, eu abraço isso como uma explicação de que Deus não existe, para que eu possa viver em meu pecado. Mesmo que esta vida termine no inferno, elas não conseguem deixar e não estão dispostas a abandonarem por Jesus Cristo e pela salvação. Mas Zaqueu estava decidido a ver Jesus Cristo, e uma vez que ele percebeu que ele não conseguiria se aproximar do Salvador por causa da multidão, por causa da sua baixa estatura, ele não começou a bater no peito e dizer: pobre de mim, é em vão buscar conhecer a Deus, ninguém deseja a Deus, há tanta hipocrisia na rua, tanta hipocrisia nos púlpitos, tanta gente que se diz crente, os maiores malandros na face da terra, isso e aquilo, eu não consigo ver a Deus, eu não consigo entender quem é Deus, há tantas religiões. Não, queridos amigos, há muita pressão deste mundo. Não, ele sai do meio daquela multidão e ele corre em outra direção. Ele queria ver, ele precisava ver, e ele sai do meio daquela pressão para ver a Jesus Cristo. E se você deseja de fato conhecer a Deus e conhecer a Cristo e o seu perdão, você precisa romper, meus amigos, com essas pressões. Você precisa romper com estas coisas. Não permita que nada, não permita que ninguém, amigo, pai, mãe, pessoa que você gosta, com quem você relaciona, que nada lhe impeça de buscar a Cristo. Nenhuma missão, nenhuma carreira, que nenhuma amizade te afaste da busca pelo Salvador. Queridos amigos, a vida é tão breve. É um período probatório para buscar e conhecer a Deus, para encontrar o perdão de Deus e a certeza de vida eterna. E há um inimigo de almas chamado diabo, e ele está pronto a manter pessoas longe de Deus, porque ele sabe que a nossa vida é breve, e se ele nos manter como nós estamos, alienados de Deus, haverá um momento quando eu terminarei a minha vida, subirei à presença de meu Criador para prestar contas ao meu Deus. Zaqueu estava decidido a ver a Jesus Cristo, e você precisa romper com estas coisas. Pecados que você ama, ambições que te mantêm longe de Deus. Não permita nesta noite que ninguém que te ridicularize, amigo, familiar, lhe impeça de buscar aquilo que há de mais importante: o perdão de pecados e a reconciliação com Deus. É a tua alma que está em jogo, é a eternidade que está em jogo. Você precisa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo um dia disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, riquezas, prazer, experiências, uma família maravilhosa, uma carreira tremenda, saúde, beleza, e perder a sua própria alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Você deve desejar sair do meio destas coisas. Queira estar com aquela multidão de homens e mulheres que um dia buscaram a Cristo.
queira se encontrar no meio daquela multidão de pessoas que na eternidade irão louvar a Deus e ouvir a sua palavra dizendo: vinde, vinde benditos, vinde, herdai por herança o reino que foi preparado para vós antes da fundação do mundo. Queira estar no meio da multidão destas pessoas que, embora desprezadas e rejeitadas pelo mundo, têm o amor de Deus em suas vidas e foram feitos filhos e filhas de Deus. E Zaqueu corre, nós lemos. Ele sobe naquela árvore, nos diz Lucas no versículo 4, e correndo adiante, subiu ao sicômoro para o ver, porque havia de passar ali. Aqui está este homem pendurado. Não é uma imagem patética. Um homem adulto, barbado, provavelmente vestido de roupas ricas. E os homens naquela época, sobretudo religiosos, eles não corriam, eles andavam devagar. Correr é sinal de esforço, de desajeito. Eu ando em minha glória, em meus vestimentos. Aqui está um homem rico, pendurado braços e pernas no galho de uma árvore para ver Jesus Cristo. Ele esperava por Jesus aqui. Certamente, nesse momento, eu quero pensar, ele desejou ser invisível, não é? Ou desejou se esconder por trás das folhas. O que Jesus faria? Será que ele pararia, passaria adiante? As pessoas provavelmente riram e deram gargalhadas de Zaqueu e zombaram, e aqueles que o odiavam aproveitaram da oportunidade para lançar chacota nele, e os seus amigos mais próximos o ridicularizaram. Não pode um homem como esse buscando ver uma pessoa religiosa, um curandeiro, um profeta. Nós estamos falando a respeito de buscar a Jesus para a salvação. Mas o mesmo irá acontecer com qualquer pessoa que deseja conhecer a Cristo Jesus. Eles irão muitas vezes se tornar objeto de chacota no lar, no trabalho, na universidade, de pais, de amigos, de colegas. Mas esse é um dos testes, não é? É um dos testes que é colocado por Deus em nossa jornada, se nós desejamos realmente ver a Cristo e conhecer o seu amor e o seu perdão e a certeza de vida eterna. O Senhor fala sobre a semente, não é? Uma semente que caiu em uma terra superficial, debaixo da qual havia pedras. E aquela semente começa a brotar, mas por causa da dureza do solo, do calor do sol, ela murcha. E assim são tantas e tantas pessoas que começam a ouvir o Evangelho, que o Espírito de Deus toca em suas consciências a respeito do seu pecado, a respeito da eternidade, mas por causa das pressões, da chacota, talvez eu perca uma posição no meu local de trabalho porque eu estou buscando a Deus, talvez eu tenha que me afastar deste ambiente porque crescer aqui é baseado em desonestidade, em imoralidade. Muitas pessoas têm voltado para trás em sua busca do Salvador por causa da chacota, do ridículo. Mas Lucas nos diz: e este homem buscou a Deus desta maneira, e de repente ele nos informa um tremendo choque, uma surpresa, algo assim que realmente é fora do comum. Ele não esperava isso. Versículo de número 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, dormir, passar a noite em tua casa. Algo que ele jamais teria esperado, não é verdade? Com surpresa ele não ficou quando Jesus se aproximou exatamente no lugar onde ele estava, debaixo daquela árvore, olhou para ele e o chamou, veja você, pelo seu próprio nome. Não é tremendo, amigos? Jesus conhecia Zaqueu. Que surpresa! Zaqueu ouviu Jesus lhe chamar por nome, como alguém que o conhecia. Querido amigo, Deus te conhece nesta noite. Ele te criou um dia. Nos diz o Salmo 139 que Ele viu formar os tecidos do teu corpo e os ossos dentro do ventre de tua mãe. Ele estabeleceu um tempo para a tua existência neste mundo, e um dia, quando você haverá de deixar este corpo para trás e subir como uma alma à presença do teu Criador. Ele te conhece. Ele é teu Criador. Ele te viu se afastar de Deus, talvez na infância, pecar, endurecer o teu coração. Ele sabe quando Ele tocou em tua consciência tantas e tantas vezes, e Ele viu você virar as costas, entregar a tua mente, o teu corpo ao pecado, e fugir e se afastar mais e mais de Deus. Ele sabe tudo sobre mim, Ele sabe tudo sobre você, porque Ele é Deus, porque Ele é onisciente. Neste exato momento Ele te vê sentado aqui, e Ele conhece os pensamentos do teu coração a respeito do que você está ouvindo nesta noite. Ele sabe todas as coisas.
Jesus Cristo foi para aquela cidade de Jericó, porque ali havia uma pessoa por quem ele descera do seu trono na glória, ele haveria de morrer no lugar de Zaqueu. E amigos, é assim que Deus lida com uma pessoa. Ele chama pessoas para o arrependimento de uma maneira muito pessoal. Ele chama pessoas de todos os lugares, de todas as condições, em todas as épocas, em todas as culturas. Um dia ele viu um homem chamado Nataniel sentado debaixo de uma árvore, ele o chamou. E agora ele vê um homem em cima de uma árvore, ele o chama. Ele chama pessoas de todas as culturas, em todas as condições, para vir a ele, para segui-lo, para ser salvo, para ter os seus pecados perdoados. Porque aqueles que dantes conheceu, ele também os predestinou para a vida, e aos que conheceu e predestinou, ele também os chamou. Zaqueu, desce depressa. Eu não sei em que momento houve essa mudança na mente de Zaqueu. Ele busca Jesus por curiosidade para ver o seu rosto, mas eu creio que naquele momento, naquela surpresa, quando Cristo para diante dele e o chama por nome, é muito provável que a sua mente tenha sido tocada a respeito do seu pecado. Talvez ele parou por alguns segundos, não sei quanto tempo, para absorver, para receber aquela informação que Cristo estava falando com ele, e tinha parado diante dele. De repente, naquele momento, numa fração de alguns segundos, o Espírito tocou em sua mente a respeito do seu vazio. Eu não sei de que maneira, nós sabemos que isso acontece. Há um outro exemplo, um outro publicano que um dia estava sentado diante de uma mesa, numa coletoria, coletando as moedas, o imposto, em Nazaré, à beira do lago da Galileia, chamado Mateus. E o Senhor Jesus Cristo nos diz, o próprio Mateus, ele passou por ali e ele disse apenas uma palavra para Mateus: segue-me. E nós lemos que ele deixou tudo para trás e o seguiu, para se tornar um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Talvez naquele momento, naquele galho, um homem duro, um homem frio, foi tocado pela palavra de Deus. Certamente ele tinha ouvido tantas coisas de Jesus. Ele ouviu como ele tratava as pessoas, ele ouvira dos milagres, como ele mostrava compaixão, curava os enfermos, abriu os olhos aos cegos. Ele ouviu tantas e tantas coisas da bondade, da misericórdia. Certamente, como uma criança que cresceu em Israel, ele foi à sinagoga na infância. Ele leu, ele ouviu sobre o profeta que dizia que viria o Salvador, que o Espírito do Senhor estaria sobre aquele Salvador para curar, para transformar, para libertar. Ele tinha ouvido tantas coisas sobre Jesus. E ali, duro, frio, naquela árvore, certamente o Espírito tocou em seu coração, trouxe convicção da sua necessidade, e ao ouvir a voz do Salvador entrando pelos seus ouvidos e descendo a sua alma, certamente ele desceu. E ali ele voltou-se a Jesus Cristo, e talvez por aquele caminho, não sei quanto tempo, quantos minutos, até chegar por meio daquela multidão à sua casa, ele veio a Cristo, e em seu coração, em suas palavras, ele se arrependeu certamente diante do Salvador, no íntimo, na alma, algo de foro íntimo e pessoal, talvez orando ao Senhor ali, clamando por misericórdia, por salvação. Jesus Cristo chama pessoas em todas as idades. Quantas pessoas têm conhecido o amor de Cristo aos 7 anos de idade, aos 17 anos de idade? É algo curioso, a maioria das pessoas que eu conheço foram salvas aos 17 anos de idade, aos 15 anos de idade, outros tantos na idade adulta. Ele chama pessoas, uma parábola na palavra de Deus, em que Cristo, o Senhor daquela seara, chama trabalhadores para a seara de manhã, de tarde e à noite. Assim é ele chama pessoas na infância, na juventude, na vida adulta. Ele chama pessoas ao arrependimento e à fé, e ele te chama onde você se encontra. E se você tem ouvido a voz de Deus pela palavra, te trazendo convicção de teus pecados, isso é Deus. E se você tem sentido vergonha e o vazio da tua pecaminosidade, isto é Deus. Ninguém busca a Deus senão por uma ação primeira de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E se alguém está buscando a Deus e sentindo o vazio e a culpa do pecado, certamente esta obra de Deus é Cristo te chamando, meu amigo. O que você irá fazer com essas palavras? Desprezar o Salvador, seguir em frente em cinismo, voltar para o mundo, para estas coisas, ou buscar a Cristo, ou ouvir a voz do Salvador e descer deste orgulho e vir a Cristo Jesus e dobrar a crista diante de Cristo e clamar por misericórdia, por perdão e por salvação. Deus está te chamando nesta noite.
Cristo Jesus, pelo Evangelho sendo proclamado, está te chamando. Esse é um chamado a todas as pessoas. Esse é um chamado dirigido a toda a alma, a toda pessoa que é feito nesta noite. Você já começou a perceber o vazio da tua vida? É Cristo quem está chamando. Você já começou a perceber o domínio que o pecado tem e você tenta se libertar dele e ele volta, ele está dentro de você, em teus pensamentos, de tal maneira que você vive uma segunda vida em tua mente, uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Esse é o resultado do pecado na alma. Você tem se preocupado com isso? Isso é a voz de Deus te chamando. Naturalmente, nós não queremos a Deus. Nós não queremos deixar essa vida para trás. Se isso acontece, é a graça e a misericórdia de Deus. Ele chama. E Ele chama homens e mulheres ao arrependimento, mesmo aqui, mesmo nesta noite. Você deseja aprender o caminho de salvação, ser liberto, ser transformado? É Jesus Cristo quem chama. Não feche os olhos para Deus. Não deixe que a luz de Deus passe por você e se vá em outra direção. A Bíblia diz que o tempo aceitável da salvação é o dia chamado hoje. Não endureça o teu coração. Venha diante de Deus em arrependimento. Clame por misericórdia. Clame por graça e salvação. O tempo é hoje, enquanto você está vivo, enquanto você está aqui. Deixe esse mundo de lado. Ore ao Senhor. Traga diante dele a tua vergonha, o teu pecado. Clame por vida, por misericórdia, por salvação. Traga ao Senhor o teu pior, querido amigo. Venha como você está e seja salvo, e seja transformado, seja recebido pelo Senhor e transformado em um filho e uma filha de Deus. Não se demore, se levante de onde você está em teu coração e ore a Deus em casa, procure um lugar tranquilo, clame por misericórdia, não feche o teu coração para o Senhor, conforme Ele fala a tua alma. Não permite que a luz do Evangelho nesta noite passe através de você, se vá em outra direção e você volte para este mundo, para as trevas, para o teu pecado. Deixa essas coisas, amigo. Clame a Deus por vida, clame a Deus por salvação. Ele te chama, Ele toca em tua consciência. E se isso está acontecendo, isso vem da parte de Deus. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de compaixão. Ele está pronto a ouvir, Ele está pronto a responder, a receber o nosso arrependimento e dar uma resposta de paz. Você responderá? Você descerá, assim por dizer, da árvore do orgulho e pedirá a Ele por vida e confessará a Ele os teus pecados. Cristo veio para salvar Zaqueu e a experiência de Zaqueu ilustra de uma maneira tão completa o processo de salvação. Ali está uma pessoa meramente curiosa por ver Jesus Cristo, mas foi naquele momento que os olhos deles foram abertos. Deus quando salva uma pessoa, uma mulher, um homem, Ele transforma esta pessoa por completo. Quando este homem desceu daquela árvore, as multidões o ridicularizaram, todos os olhos estavam sobre ele. E seus amigos o desprezaram no coração, por sua fraqueza. Ao caminhar para casa, talvez a sua própria consciência o acusava de todo o seu pecado. Cristo sabia de tudo. E ainda embora a sua casa era a melhor casa em Jericó, certamente, Ele sabia que não era um lugar apropriado para Jesus Cristo entrar. Aquela casa fora adquirida por meios desonestos. Ele sabia que todo o seu sucesso e a sua grande casa e a sua pessoa eram sujos aos olhos de Jesus Cristo. E nós devemos sentir a mesma coisa quando nós buscamos a Deus para a salvação. E sentir e reconhecer que diante de Deus nós somos pessoas manchadas, marcadas pelos nossos pecados, e os nossos corações corruptos, endurecidos pelo orgulho, tantos anos longe de Deus, uma alma contaminada pela mentira, pelo desprezo por Deus, culpados aos olhos de Deus, nenhum mérito próprio diante de Deus. Nós temos roubado de Deus a nossa vida, o nosso corpo, os nossos melhores anos para viver em torno de nós mesmos, sem considerar o nosso Criador, sem buscá-lo, sem adorá-lo, sem conhecido, longe de Deus, para praticar o pecado. Será que isso não é a verdade, meu querido amigo?
Será que não há aqui alguém isento disso? Será que você não tem um problema nesta noite com o pecado? Alguma tortura moral no caráter? Uma pessoa entregue à mentira? Uma pessoa imoral? Um fornicador? Uma pessoa ambiciosa? Será que não é talvez ódio, amargura no coração? Será que nós não temos um registro dessas coisas em nossas vidas? Nós somos homens e mulheres marcados e culpados diante de Deus, e assim nós não temos nenhuma chance em nós mesmos naquele dia de julgamento. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo Salvador. Cristo precisou ir deliberadamente àquela cruz do Calvário, em meio a tamanha humilhação, pensa nisso, para ele sofrer a punição pelos pecados daqueles por quem ele veio morrer. Essa foi a única maneira pela qual alguém poderia ser salvo, que o próprio Deus devesse vir a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, e sofrer, e ser humilhado, e se entregar daquela maneira. Isso diz que não há um outro meio de ser salvo, reconciliado com Deus. Isso diz que o nosso pecado é muito grande diante de Deus, que o próprio Deus precisasse tomar um corpo e uma natureza humana, e não somente isso, mas naquele corpo sofrer, e na sua alma sofrer de tal maneira. Queridos amigos, isso não te constrange a pensar sobre o estado da tua alma diante de Deus? Que se Deus deveria humilhar e torturar, assim por dizer, entregar o seu filho àquela tragédia, àquela dor, que ele irá lhe poupar, que ele irá me poupar naquele dia? Porque um dia nesta vida eu frequentei alguma igreja e eu li alguns salmos da Bíblia e eu não fui tão mal quanto Hitler e um outro bandido vermelho que está por aí. Eu não era assim. Como pode Deus me culpar e me banir da presença dele? É porque nós não reconhecemos o nosso pecado, é porque nós não entendemos a santidade de Deus e a glória de Deus e a justiça de Deus, que deve punir o pecador e manter a sua lei em pé e exercer justiça. Queridos amigos, foi por isso que ele criou o inferno. O inferno é uma prova do amor de Deus, que ele haverá de extirpar do universo todo o pecado, todo o pecador e Satanás e seus demônios, para que o seu povo redimido habite em um novo céu e uma nova terra, onde não há pecado, onde não há morte, onde não há pecadores. Não feche o teu coração para a palavra de Deus. Não permita que a luz de Deus na palavra passe por sua vida e se vá em outra direção, e você se volte a este mundo. O dia é hoje, meu querido amigo, porque hoje você está vivo. A Bíblia diz que o dia da salvação é o dia chamado hoje. Não se esqueça disso. Não endureça o teu coração. Clame a Deus por misericórdia e salvação. Ore a Ele, traga diante dEle o teu pior, a tua maior vergonha. Comece a dizer a Ele os teus pecados, e comece a entregar a tua vida e clamar a Ele por misericórdia e salvação. Rogue por Ele, peça por misericórdia. Ele te chama, não te chama? E se Ele te chama, Ele irá te ouvir e aceitar o teu arrependimento e te dar uma resposta de paz. Veja a resposta de Zaqueu no versículo 6, 8 e versículo de número 9, que palavras tão belas registradas aqui. E apressando-se desceu Zaqueu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, ou nasceu de novo como um filho espiritual de Abraão. Zaqueu desceu e fez assim a sua profissão pública de fé diante dos homens. Ele não esperou chegar na privacidade da sua casa para fazer isso. Ele se arrependeu para com Deus diante daquelas multidões. Antes de convidar Jesus Cristo para entrar na sua casa, ele confessou a sua culpa. Ele admitiu a sua indignidade, e ele tomou medidas práticas, não é, para provar a sua transformação. Tão diferente, não é,
tão diferente do jovem rico, no capítulo 18, pouco tempo depois. Senhor, o que devo fazer para entrar na vida eterna? Tenho feito tantas coisas. Vai, vende tudo quanto tens, derruba este ídolo do teu coração. Quão diferente Zaqueu. Aquele jovem foi embora, não salvo. Ele voltou para este mundo, ele deixou que a luz de Deus passasse por ele. Mas aqui está um homem que dá prova pública: eu lancei fora o ídolo do meu coração, Mamon foi desentronizado, e a imoralidade e todos os deuses que eu construí em minha vida, eu dou tudo, Senhor, que for necessário para remendar os meus erros. Ele creu em Jesus Cristo. Obviamente ele se arrependeu diante do Senhor em relação a todos os outros seus pecados, e você deve fazer o mesmo, e confessar ao Senhor em um arrependimento genuíno, e também entregar a tua vida a Ele, virando as costas para este mundo. Queridos amigos, que coisa maravilhosa, não é? Algo invisível aconteceu na vida de Zaqueu, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Algo invisível aconteceu ali. Algo muito mais importante do que Jesus Cristo entrar na casa de Zaqueu, algo invisível aos olhos da multidão. Jesus Cristo entrou no coração de Zaqueu para ser o Salvador. Não é tremendo ouvir os detalhes dessa narrativa? Ele disse: desce. E ele se autoconvida para entrar na casa de Zaqueu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Não é maravilhoso, querido? Ouça essas palavras. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta vida, a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Filho de Abraão, um homem perdido para Israel, um homem lançado fora daquela sociedade, um filho de espiritual de Abraão, que creu como Abraão, sem obras, sem autojustiça. Como maravilhoso ouvir isso aqui. Ouça essas palavras finais: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem. Porque Cristo Jesus veio a este mundo para buscar e salvar. Você não consegue ouvir essas palavras? Elas são tão belas, não é? Hoje veio salvação a esta casa, porque um pródigo retornou ao Pai. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Um pródigo retornou, o melhor anel, a melhor capa, porque esse meu filho estava perdido, não é? Perdido, e agora foi encontrado, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, como um pastor buscou a ovelha. Ele morreu, queridos amigos, por isso. Jesus Cristo não morreu para ser um exemplo da maneira como eu posso buscar a Deus e ser salvo. Não foi para isso que Ele veio a este mundo. Ele não veio a este mundo para ser um exemplo de como eu posso melhorar a mim mesmo e atrair a atenção de meu Criador. Ele não veio para melhorar a sociedade. Ele veio para morrer, e a sua morte foi intencional e não um acidente na sua história. Ele veio para entregar a sua vida. Eu dou a minha vida, ninguém a toma de minhas mãos. João Batista um dia viu e disse: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que Deus preparou, como no templo, no tabernáculo, como um sacrifício no lugar do pecador. A justiça que Deus proveu, como diz Paulo aos Romanos, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ele veio buscar homens e mulheres perdidos neste mundo. Ele veio salvar homens e mulheres condenados à perdição. Eu sou um pecador, você é um pecador. Ele veio para salvar pecadores. Ele veio para salvar aqueles que não podem salvar a si mesmos, para buscar, para encontrar e para salvar o que se havia perdido. É necessário, não é, estar perdido para ser encontrado. É necessário estar enfermo para ser curado. É necessário clamar para ser ouvido. E se nesta noite, antes do final da tua vida, deste lado da eternidade, você não reconhecer o teu pecado e a tua enfermidade na alma, e não clamar a Deus, você não será salvo aqui nem na eternidade. É necessário vir a Jesus como Ele é. Ele é o Salvador. Eu preciso reconhecer que pelos meus pecados eu estou perdido diante de Deus e condenado. É só assim que eu venho a Jesus Cristo, como um pecador convicto, para receber salvação. Faça como Zaqueu. Faça um esforço real. É necessário um esforço. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Será que essa é a razão porque você ainda não foi salvo?
você não buscou de todo o coração, querido amigo, nesta noite, desça da árvore desse orgulho e veja a tua real necessidade. Venha a Jesus Cristo, ore a Ele, dirija a Ele a tua oração. Não deixe que a luz de Deus passe por você e se vá. Vamos orar juntos.